Boa noite a todos. Eu sou o Vidar, atualmente estou dirigente da Fraternidade Espírita Lar de Francisco, lá em São Vicente, na cidade náutica. Sou ator também, temos a companhia de teatro aqui em Santos, chamada Cia Carcará Voador. Levamos espetáculos com linguagens transcendentais, a várias casas espíritas, igrejas católicas, enfim, onde nos convidam a gente vai. Dito isso, quer dizer também que eu estou com esse hábito aqui, não é porque eu estou interpretando um personagem, não, embora seja ator, eu estou aqui na condição de franciscano, né? Não um franciscano convencional, católico, sou mais um franciscano idealista, né? Um franciscano livre como os passarinhos de Deus, né? Como eu costumo me identificar. Atualmente a gente formou uma fraternidade franciscana espírita, a qual a gente faz um evangelho no lar todas as quartas-feiras pelo Instagram. Então quem quiser participar desse evangelho é todas as quartas-feiras, né? Infelizmente é no horário daqui às 8 horas, né? Hoje a gente não vai realizar justamente por eu estar aqui. Então se chama Portal Franciscanismo Espírita. São franciscanos espíritas de vários lugares do Brasil que a gente se une, se junta para falar de Francisco, para falar do franciscanismo, para falar do espiritismo. Então, quem quiser conhecer também, temos um irmão lá de Natal, uma irmãzinha de Natal, outro aqui de Sumaré, o outro de Florianópolis, e alguns aqui de Santos também. Então, quem quiser conhecer depois, o arroba é @portalfranciscanismo.espírita, tá bom? Bom, quando eu comecei a fazer palestras, sempre eu falava muito de Francisco, né? Porque quando a gente não sabe bem o que dizer, o ideal é a gente dizer aquilo que mais a gente tem conhecimento, aquilo que mais nos preenche, aquilo que a gente mais tem facilidade de dizer. E eu tinha muita facilidade em falar de Francisco porque eu era franciscano. Então, só que isso me estigmatizou, né? Onde eu ia, as pessoas olhavam assim, lá vem o Vidar falar de São Francisco, lá vem o Vidar falar de São Francisco. Então, no começo eu me retraí um pouco e parei de falar de São Francisco. Passei a dar palestra com outros temas, né, dentro, à luz da doutrina espírita. E aí, de um tempo para cá, eu falei, poxa, um franciscano que não fala de São Francisco, né, não pode. Então, eu vou voltar a falar de São Francisco, sim, né. Hoje, então, eu trago essa palestra sobre alguns casos de Francisco de Assis e sua fraternidade. Nem todos conhecem todas as histórias, né? Francisco tem lições assim maravilhosas para a gente levar para o nosso dia a dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Francisco hoje. Então, vamos para o primeiro caso. Eu trouxe também um livro aqui. É um livro de um autor aqui de Santos também, um amigo nosso, meu e do Rui. É o Silvio Siqueira. Ele tem esse livro aqui, Contos de Francisco, que é um livro psicografado, com muitas historinhas maravilhosas, lindas de Francisco, que eu trouxe aqui também. Eu quero ler 3 delas para a gente refletir, né, sobre essas lições. Então, eu quero começar dizendo da paixão que Francisco tinha por tudo que era criatura de Deus. Tudo encantava Francisco. Francisco era um apaixonado, né? Chamava todos de irmãos. Os animais, as árvores, tudo que respirava, tudo que se movia, Francisco considerava como irmãos. E nós, por nossa vez, né? A gente passa, às vezes, a gente saindo aqui, a gente vai encontrar uma árvore aqui no canal. Aqui no canal 3 tem muitas árvores, né? Quem de nós já não passou por essas árvores aí e nem se deu conta que elas estavam ali? Para Francisco isso era impossível.
nenhuma árvore, ele não passava por nada da natureza impunemente. Francisco procurava falar, conversar, como se estivesse conversando com um irmão, né? Então, tudo encantava Francisco. E esse encantamento de Francisco com as coisas da natureza, com as criaturas de Deus, se deu logo após ele voltar das cruzadas. Francisco tinha um sonho de nobreza, um sonho de fama, como qualquer jovem da sua época, né? O pai o incentivava muito a ser um nobre, a ter posses. O pai era um comerciante de roupas, de tapetes, né? E incentivava Francisco. Francisco era um jovem boêmio, né? Sabia aproveitar a sua mocidade. Era ele quem patrocinava as noitadas, as serestas, né? As serenatas, né? Nas janelas das damas. E Francisco era querido, era o rei da juventude, porque ele era muito amado. E como era ele que bancava tudo, né? Muito mais ainda era querido por todos. Então, Francisco resolveu ir para a guerra, né? Pensando ele que lutava a favor de Deus, né? A igreja, naquela época, incentivava muito as cruzadas, eram umas disputas políticas muito grandes, de cidades contra cidades, né? Assis era uma cidade que vivia sendo atacada, guerreada, né? Havia muita disputa naquela época com a exclusão dos feudos. Começou a existir as comunas. O que eram as comunas? Eram aqueles novos ricos, né, que se organizavam entre si, até contra os donos dos feudos, para que eles tivessem acesso livre para comercializar qualquer coisa, né? O dinheiro era o incentivo de todos, né? E os donos dos feudos foram perdendo o poder, né? Foi criando uma disputa. A própria igreja também fazia essa disputa porque queria o poder. Então, a partir disso, muitas cidades, para poder aumentar o seu capital, o seu poder, o seu poder financeiro, vamos dizer assim, então passavam a atacar outras cidades para que elas se tornassem donas de mais terras, né, de mais riquezas. As cidades que eram atacadas eram saqueadas, né? Então, os habitantes de Assis viviam sempre nesse medo, né, nessa expectativa de uma hora para outra a cidade ser atacada. E qual que era o sinal para que eles soubessem que a cidade estava sendo atacada, né, sitiada? Era o sino da igreja. Então, o sino da igreja ela tinha duas funções. A primeira era de chamar as pessoas para ir para a missa, né? Durante o dia havia a missa, então tocava o sino da igreja e as pessoas já sabiam que era o horário de ir para a igreja, de participar da missa. Quando esse sino era tocado fora de hora, ou na madrugada geralmente, porque as cidades eram atacadas durante a madrugada, que eram quando toda a população estava dormindo, né, e aí ficava mais fácil tomar a cidade. Então, se ouvisse um sino da igreja tocando na madrugada, podia correr que a cidade estava sendo atacada. E aí, vamos entrar com um Francisco já transformado, um Francisco já embriagado, apaixonado pelas coisas de Deus, pelas criaturas de Deus, pelas criações de Deus. Numa certa madrugada, o sino da igreja começou a tocar. Blém, 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 blém. E as pessoas acordaram assustadas e saíram para as ruas com seus camisolões, com seus pijamas, com seus olhos cheios de remela, e saíram correndo para a praça da igreja justamente para saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, o sino estava tocando no meio da madrugada, né? E encontraram Francisco lá na torre da igreja, né? E quando Francisco viu aquela multidão assim, ele falou: meus irmãos, como é que vocês podem dormir
diante de um luar tão lindo, diante de um presente tão maravilhoso que Deus nos dá de presente gratuitamente, como é que vocês conseguem dormir sem observar uma lua tão maravilhosa? E é lógico que Francisco, nesse momento, ele foi xingado até a quinta geração, né? Xingaram cobras e largados contra Francisco, porque eles acordaram assustados e Francisco só queria que eles olhassem a beleza da lua. E esse era Francisco, né? Uma árvore, uma planta, um animalzinho, um pequeno inseto. Francisco andava pela floresta com cuidado para não esmagar nenhuma formiga. Então, esse era Francisco, apaixonado. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de ir a Assis, eu observei essa lua, né? Não que a lua seja diferente de um país para o outro. A lua é a mesma, lógico que é a mesma. Mas você olhando a lua, né, deitado na grama, na cidade de Assis, você tem a impressão de que você vê pelos olhos de Francisco. E aquilo, sabe, me tomou uma... Eu fiquei também embriagado com aquilo, olhando aquela lua, sabe? E a beleza de ter ido a Assis foi saber que esse homem existiu, que não foi uma história que me contaram, né? Uma bonita história, um conto de fadas que me contaram. Esse homem existiu. Está lá o seu túmulo, está lá o túmulo dos seus irmãos, os lugares onde ele passou, o crucifixo que falou com Francisco, as roupas, né? Tudo está ali para nos provar que esse homem de fato existiu. E nos prova mais ainda que viver o Evangelho à risca, como Francisco vivia, é possível. É possível ser santo. É lógico que a gente não pode pensar que a gente vai dormir pecador e acordar no outro dia já um santo. Não. Tudo é um processo, né? E é um processo muito lento. E depende de cada um de nós procurar essa modificação, se encorajar para ser diferente. Ser diferente, ser melhor, exige coragem. Porque a gente está acostumado a seguir padrões, né? A gente, infelizmente, na nossa sociedade, a gente não consegue entender aquilo que foge do nosso convencionalismo, do nosso quadrado, né? A gente tende a repelir. Eu lembro que eu senti um pouco isso quando eu resolvi assumir o meu franciscanismo como mais um louco nesse mundo, e numa época em que eu já não me via mais na Igreja Católica, obviamente por questões de não acreditar em tudo o que eu ouvia. Nas minhas aulas de filosofia, eu vi uma coisa que era estudada que se chamava a verdade, nada mais que a verdade. E aí eu parei para refletir nessa frase, a verdade, nada mais do que a verdade. Então, embora me falassem que... Um exemplo, tá? Esse quadro aqui, esse homem de cabelos grandes e barbas compridas, era Jesus, mas eu tinha o meu ponto de interrogação. Quem disse que é? Né? Quem fotografou? Onde que está a prova? Então, nós devemos ser assim, procurar fazer perguntas, duvidar sempre. Tinha uma frase da Fundação Roberto Marinho que dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E de fato é. Quando a gente se fecha numa verdade, a gente não se abre para outras, né? A gente não aceita novas verdades, a gente minimiza o nosso conhecimento. Mas se a gente duvida, se a gente questiona, se a gente vai atrás de respostas por nós mesmos, né? Aí o nosso conhecimento se dilata, se amplia, né? E foi isso que a doutrina espírita trouxe para mim, uma palavra chamada fé raciocinada. A fé raciocinada nos move a perguntar, a estudar, a questionar, né? Então, vamos seguindo com Francisco, para a gente não sair do foco de Francisco.
Tem um vilarejo, uma cidadezinha já, né? Antigamente não era cidade, era um vilarejo chamado Gúbio. Até hoje, nessa cidade, tem uma estátua de um lobo, né? Que faz alusão justamente a essa passagem de Francisco por essa cidade, por esse lugar. Havia lá um lobo feroz que atacava as pessoas, e as pessoas tinham que ou se armar para contra-atacar se visse um lobo, ou se esconderem em suas casas, porque quando o lobo faminto e feroz chegava na cidade, todos tinham que correr, senão eram atacados. Então a cidade vivia sob essa tensão, sobre esse medo, né, desse lobo aparecer. Francisco, que já era considerado como um santo nessa época, já era conhecido no boca a boca, numa época que não existia rede social, não existia internet, não existia nenhum meio de comunicação fácil, né? Francisco era famoso no boca a boca, e tudo isso pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. Então, Francisco passando por Gúbio, né? Os habitantes souberam da presença do santo lá e o chamaram para que intercedesse, né, sabendo que ele tinha amizade com os animais, intercedesse por aquele povo, né, que viviam com medo do lobo. E Francisco, sem pensar duas vezes, adentrou a floresta, lógico, sob protesto dos seus irmãos, falou: Pai Francisco, se você entrar aí, você também vai ser atacado pelo lobo, né? E Francisco falou: não, deixa comigo. Encontrou o irmão lobo na floresta, né? O lobo, vendo Francisco, não fez nenhuma menção de ataque. Francisco foi logo dizendo: meu irmão lobo, estou muito triste contigo, porque sei que você anda atacando as pessoas, causando medo, mas eu também entendo que você faz isso porque você sente fome, você quer procurar o que comer. Portanto, eu faço um pacto contigo hoje. Vou conversar com os aldeões, para que o teu sustento, a tua alimentação seja provida todos os dias. Em troca, você vai parar de atacar as pessoas. Tudo bem? Conta os biógrafos que o irmão lobo colocou sua patinha nas mãos de Francisco em sinal de acordo fechado, né? De pacto. A partir dali, o que se via era um lobo manso andando pela cidade, como se fosse um cão domesticado. As pessoas colocavam pratinhos de comida para o lobo, para que o lobo se alimentasse, e o lobo, estando de barriga cheia, não atacava mais ninguém, era até dócil. Pode ser, meus irmãos, que essa história do lobo, que esse lobo seja um lobo de 2 pernas e 2 braços. Não importa. O que importa para a gente, se era um humano ou não, se é só uma historinha ou não, o que fica para a gente é a lição de que um grande adversário, a gente pode fazer um bom amigo, se nós sabermos, ao invés da gente guerrear, contra-atacar, reagir a uma ofensa, revidar um ataque, a gente pode fazer desse inimigo, desse adversário, um bom amigo. Jesus, quando nos diz para a gente, se receberes um tapa, oferece a outra face, não está dizendo para a gente ser saco de pancada, ele está dizendo para que a gente não revide o ataque. E quando um não quer, 2 não brigam, não é? Quando um não revide o ataque, a guerra acaba, né? A guerra só continua porque um quer descontar a ofensa, o ataque, né? E aí morre tanta gente inocente, né? Então, essa história, essa é a lição que fica do lobo de Gúbio para a gente. Eu quero ler 3 historinhas aqui desse livro. Eu prefiro ler para não perder não colocar nenhuma fala que seja minha, porque eu quero ser fiel à psicografia. Obrigado, Rui. São historinhas que nos trazem lições. A primeira é de um
é do irmão Ludovico. Eu preciso dizer que essa história do irmão Ludovico tem uma curiosidade. Como o Rui falou, até brincando, mas é uma brincadeira que é verdade, né? Eu sou um franciscano de outras vidas, né? Não nessa. Talvez eu tenha sido um desertor da ordem para constituir família, e aí nessa encarnação Deus me permitiu que eu tivesse uma família formada, mas que não fugisse das tarefas franciscanas, né? Dos ideais franciscanos que estão muito intrínseco dentro de mim, né? Então, a gente não pode ser aquilo que a gente não é. Se eu sou assim, se eu nasci assim, eu não posso me esquivar disso simplesmente com medo de um padrão imposto, né? Então, resolvi assumir meu franciscanismo. E essa história aqui, segundo o autor do livro, quando ele a escreveu, ele pensou em mim, imaginou que eu fosse esse personagem. Eu tive confirmação disso uma vez que eu fui numa casa espírita e durante um trabalho mediúnico, o médium, que sabia meu nome, ele começou a me chamar por um nome que não era meu, que eu desconhecia. Ele começou a me chamar de Anton e perguntou como estavam as coisas em Livorno. Eu não entendi patavinas do que ele falou. Depois eu fui pesquisar, né? Onde era Livorno, o que era, se esse lugar existia, né? Quem era Anton de Livorno. E achei nas minhas pesquisas realmente um frade, né, que viveu nessa cidade de Livorno, que é uma cidadezinha pequena na Itália. Esse frade franciscano foi mandado para o Brasil, em 1700 e alguma coisa, para trabalhar na catequese dos indígenas. Então, foi um frade franciscano que veio para o Brasil, executou uma missão e faleceu aqui no Brasil, mais precisamente na Bahia, onde ele realizou seu trabalho, né? E o nome dele era Frei Ludovico. Ele era Anton, mas quando foi ordenado frade, ele passou a se chamar Irmão Ludovico. E esse Irmão Ludovico, então, que aparece nessa história aqui, segundo o autor, que é psicógrafo também, provavelmente tenha a ver com uma dessas minhas encarnações. E eu vou ler aqui para vocês. O nome da história é Ele Pode, Você Não. Íamos andando pela estrada, Francisco à frente, irmão Ludovico ao seu lado, e eu, Ângelo, logo atrás, ouvindo a conversa dos dois. Entre outros assuntos, irmão Ludovico falou: Pai Francisco, eu ontem conheci um homem, e que é um caçador. Ele estava contando lá na praça, com toda alegria e orgulho, que tinha matado vários animais. Alguns com flechas, outros com armadilhas, outros ainda de tocaia com um machado. Estava dizendo que é um valente caçador. Isso não é errado, Pai Francisco? E Francisco respondeu: Ele pode, você não. Ludovico abaixou a cabeça e continuou: Sabe, Pai Francisco, eu conheci também uma mulher que anda pedindo esmola. Ela queria levar comida para os seus filhos, porque o marido a abandonou, indo embora provavelmente com outra. Você vê, Pai Francisco, que coisa feia? Francisco espera um pouco, volta-se para Ludovico e diz: Ele pode, você não. Ludovico abaixa a cabeça, continua caminhando. Depois de um longo tempo em silêncio, ele volta a dizer: Pai Francisco, na minha infância eu conheci um homem que dizia ter sido abandonado pelos pais. Para sobreviver ele roubava, mas dizia com certo orgulho e se achando inteligente, se achando muito esperto. Isso está certo, Pai Francisco? Novamente a mesma resposta: ele pode, você não.
Vendo que recebia sempre a mesma resposta, irmão Ludovico arrisca, um pouco receoso, lógico. Mas, pai Francisco, por que eles podem e eu não? Francisco tinha a resposta na língua. Você conhece Jesus, ele não. Então, quando nós conhecemos Jesus, a nossa responsabilidade aumenta. É como no filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais a gente será cobrado. Dizem que a inocência nos protege, né? E de fato é. Quando a gente não sabe, nós seremos só cobrados por aquilo que sabemos. Então, quando sabemos mais, quando aprendemos mais, a gente também é mais cobrado, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. E agora, Francisco falando sobre o outro lado da vida. Como a gente está numa casa espírita, queria trazer esse assunto. Um certo dia, Francisco faz alusão ao mundo espiritual. Sabe, irmãozinhos, cada um de nós tem 2 corpos. Um é esse que nós vemos, feio, grosseiro, cheio de marcas e doenças, cheios de vícios, de maldades, que nos empurram para o inferno. O outro é um corpo luminoso, claro, bonito. Não só os homens têm esse corpo, os animais e as plantas também têm. Aqui nesse mundo somos indivíduos, cada um é um, todos separados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela avareza, pelas discórdias, pela inveja. No outro mundo somos todos ligados pelo corpo luminoso, como se fôssemos um imenso e único corpo, o corpo de Deus. Mas existe algo que me preocupa. Muitos dos irmãozinhos que morrem com o coração cheio de maldades, com ódios, desejo de vinganças e vícios e luxúrias, continuam iguais do outro lado. Só enxergam lá o que viviam aqui. Só quando uma pequena chama de amor, de pedido de socorro, de oração, aparece em seu coração, é que eles veem a luz e os mensageiros luminosos. Portanto, muito cuidado com seus sentimentos. Elimine toda sombra dentro de vocês. Coloquem todo amor e desejo de bem-querer. Pratiquem esse amor ajudando e amparando, orando muito e conversando sempre com Jesus. Aí eu garanto, vocês verão a luz. Meus irmãos, tudo que a gente emite, tudo que a gente faz pelo outro, volta em dobro para nós. Tenho certeza disso. Se você faz o mal, não espere outra coisa. Se a gente planta chuchu, não pode querer colher melancias. É tudo uma questão de vibração. Tudo que emitimos, tudo que vibramos, volta para a gente. Me lembrou de uma história de um menino que estava aprendendo a ler. Então, como ele estava ali no seu primeiro aprendizado, toda placa que ele via na rua, ele lia. Então, ele andando de carro, a passeio com o pai, ele olhou uma placa, siga à frente. Papai, é siga à frente que está escrito? É, filho, siga à frente. Então ele foi lendo todas as placas, tudo que via, ele lia e confirmava com o pai. Até que ele encontrou uma placa com uma seta apontando, escrito eco. Então, seguiram por ali e o pai dele lembrou-lhe de lhe dar uma lição. Filho, chegaram ali na cordilheira, onde tinha o eco, e falou assim, filho, pensa numa coisa, o que vier na sua cabeça, pensa e grita para o eco. E aí o menino, sem pensar, respondeu, seu feio! E aí o eco, seu feio, 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 feio. Aí o menino, bobão, 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 bobão. E aí o menino se enraiveceu com aquilo e falou assim, papai, eu não quero mais falar com esse eco, ele é muito mal educado.
E aí o pai falou, filho, ó, presta atenção. Eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. Você é precioso, precioso, precioso. E aí ele deu a lição para o filho. Tudo que você dá, tudo que você entrega, tudo que você emite, volta triplicado para você. Então o amor é como um eco. Quanto mais a gente emitir gratidão, mais vai voltar gratidão. Quanto mais a gente emitir caridade, fazer caridade, mais essa caridade volta para a gente. Né? Quem não teve a experiência aqui de dar e receber 100 vezes mais? Quando a gente guarda, quando a gente, na nossa forma egoísta, a gente guarda um recurso e prefere não dividir para que utilizar só conosco mesmo, né? Aquilo vai se acabando até zerar. Ao passo que se você divide com outro, né, nunca vai te faltar. Por quê? Porque o sentido até de gratidão da pessoa que te recebeu, que recebeu de você, vai lhe dar algo. E a lei da gratidão ela é infalível. Tudo que você dá, você recebe. Né? Isso é bíblico. Né? Então, para a gente não... Ô, Rui, quanto tempo eu tenho? Rui, eu falei demais, né? Eu vou seguir aqui para a gente falar um pouquinho umas curiosidades da fraternidade franciscana. Para a gente não falar só de Francisco, vamos falar um pouquinho da sua fraternidade. Os irmãos franciscanos eram mandados de 2 em 2 para pregarem a palavra, né, a pedido de Francisco. Sempre aconteciam os chamados capítulos, eram as reuniões em que Francisco reunia todos os frades do mundo inteiro, né, para que eles tivessem a oportunidade, além de conhecer o seu fundador, ouvirem de Francisco as normas da fraternidade. Então, uma das orientações era que 2 frades fossem, cada um por um lugar diferente, pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus. E isso, alguns foram para outros países também, mesmo sem entender a língua. Então, 2 dos frades foram mandados de navio para a Alemanha, sem saber nenhuma palavra em alemão. Aliás, eles sabiam uma única palavra, que era a palavrinha Ja, que significava sim. Então, desembarcando lá na Alemanha, eles foram muito bem recebidos, né, porque sabiam que iam desembarcar ali os franciscanos. E aí perguntaram para eles se eles queriam um alojamento, se eles queriam comida, um lugar para dormir, para tomar um banho, ficarem tranquilos. E eles responderam, Já. Então foram bem tratados. Né? Meu irmãozinho, quer um pouquinho de leite antes de dormir? Já. Então, ele falou, tá aí o segredo, é Já para tudo agora. Então, tascavam Já para tudo. Um dia, a guarda do imperador estava rondando por ali, né, e viram eles pregando na praça. Como eles não entendiam nada que aqueles 2 fradezinhos falavam, foram questioná-los. Por acaso vocês são espiões, vieram aqui para espionar a nossa terra e serem traidores do nosso imperador? E eles, Já. Né? Eu não preciso dizer que foi um resultado desastroso. Né? Apanharam bastante, quase foram mortos. Né? E a partir daí eles não quiseram saber nada de ir para a Alemanha. Vou pular esse casinho aqui do Frei João. Tá, como insistir no Frei João, vamos falar do Frei João um pouquinho, uma outra história. Frei João era um frade muito simples, não tinha posses quando ele entrou para a fraternidade, tanto que a única coisa que ele tinha era um boi, e ele falou, Pai Francisco, o que eu devo fazer para entrar para a ordem? E Francisco falou assim, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele falou, mas pai, eu só tenho, a única coisa que eu tenho é uma vaquinha, né? A única coisa que eu tenho é uma vaquinha. E Francisco, então, mas eu acho justo que a gente dê aos pobres. Só que essa vaquinha era o único bem que a família de Frei João tinha para tirar o leite, para fazer o queijo, para comercializar, para se alimentar. Então foram lá, pedir a vaca de volta, né? E Francisco, logicamente, falou assim, não, tudo bem, vocês podem ficar com a vaca e eu fico com o irmão. Frei João, ele queria ser santo, ele tinha em Francisco o seu grande modelo, o seu grande exemplo. Então,
ele começou a imitar Francisco em tudo que Francisco fazia, nas mínimas coisas. Se Francisco se ajoelhava para rezar, Frei João se ajoelhava e ia rezar. Se Francisco se deitava, ele deitava também. Se Francisco pegava uma vassoura para varrer, ele varria também. Se Francisco tossia, ele tossia também. E isso começou a incomodar São Francisco. E aí, mesmo achando engraçado, ele falou assim: meu irmão, por que você faz isso? Por que tudo que eu faço você imita? E ele falou assim: não, pai Francisco, é que eu prometi a Deus que eu seria o seu grande imitador, que eu não ia deixar escapar nada. Então Francisco falou assim: olha, meu irmão, eu entendo você, mas pela santa obediência, eu peço que você não faça mais isso, tá bom? E Francisco, ele achava tão linda essa simplicidade de João, que ele chamava ele de São João. Frei Junípero foi o frade mais santo da ordem, eu dizia. Eu acho que está no mesmo patamar de Francisco, se não mais. Vou explicar por quê. Frei Junípero, ele tinha uma bondade, uma generosidade, ao mesmo tempo uma inocência tão grande, uma pureza tão grande dentro dele, que ele não media esforços, nada, não media esforços. Se fosse para fazer o bem para alguém, Frei Junípero se colocava à disposição. Então, uma vez deixaram Frei Junípero tomando conta de um fradezinho que estava doente, enquanto os outros frades foram esmolar, foram pedir esmolas, Então, Frei Junípero, querendo agradar o irmãozinho, falou assim: meu irmão, o que mais te consolaria agora? E aí esse irmão doente falou assim: um pezinho de porco ia me fazer muito feliz. Frei Junípero não pensou duas vezes. Ele lembrou que ali do lado tinha um sítio onde havia uma criação de porcos. Ele, na sua inocência, pensou consigo: aquele homem tem tantos porcos, que um pezinho de um não vai fazer diferença, Foi lá munido de uma faca e cortou o pé do porco, do leitãozinho. O porco saiu gritando para um lado, Frei Junípero correndo com o pé do porco para outro, e o dono do porco, vendo aquela balbúrdia, aquele alvoroço todo, foi ver o que tinha acontecido, soube que um fradezinho havia cortado o pé do porco, e foi lá na fraternidade e chamou os irmãos de tudo quanto era nome, de falsários, de enganadores, de charlatões, de um monte de coisa. E a confusão estava armada. Francisco, chegando, vendo aquela confusão, foi se inteirar do que tinha acontecido, e os irmãos tiveram que entregar a Frei Junípero: olha, ele fez isso e isso. E Francisco então pediu a Junípero que humildemente fosse lá pedir perdão ao homem dos porcos e que devolvesse o pé do porco. Ele não ia admitir uma coisa daquela. Ele tinha sido causa de escândalo na fraternidade, na ordem. Então, Frei Junípero, ele adorava tomar uma bronca, principalmente se fosse por algo bom que ele tinha feito. Ele não ligava, ele não estava nem aí pela bronca, porque ele achava assim, que bem-aventurados sereis quando forem perseguidos por causa de meu nome. Ele pensava muito nessa palavra. Então, ele foi lá até o homem, o dono do porco, e falou: meu irmão, me perdoe, eu só queria ajudar um doente. E o dono do porco, lógico, não quis nem saber, deu as costas, saiu andando, continuou xingando. E aí Frei Junípero, na sua inocência, na sua cara de pau, falou assim: meu irmão, tá, tudo bem, você não aceita desculpa, mas você vai usar o resto do porco? E aí, ele vendo aquela inocência, aquela cara de pau dele, viu a simplicidade daquele freizinho e resolveu não só doar o resto do porco, como preparou esse porco, assou e distribuiu na comunidade. Frei Junípero, ele era constantemente chamado a atenção por doar o seu hábito. A única coisa que eles tinham de valor era o hábito. Um franciscano não podia possuir nada. Então a única coisa que ele tinha é um hábito. Só que o inverno de Assis é muito rigoroso. Então, se alguém lhe pedisse qualquer coisa por amor a Deus, Frei Junípero nem pensava duas vezes. Ele doava o seu hábito. A única coisa que ele tinha era o hábito. Ele doava e ia nu, voltava nu lá para a fraternidade. E isso era motivo de escândalo, de disse-me-disse, de fofoca, de um monte de coisa. Isso causava constrangimento na ordem. Então, os frades falavam assim:
vamos entregar ele para o pai Francisco. Chegaram e falaram, olha, pai Francisco, não dá mais, o Frei Junípero está causando muita confusão, a gente não aguenta mais ter que pedir esmola para confeccionar hábito para ele, né? Porque a gente faz um hábito e ele volta aqui pelado. Então, Francisco falou assim, meu irmão Junípero, eu sei do seu coração, mas eu lhe proíbo de doar o seu hábito. Prometa-me que não vai mais doar o seu hábito. E ele falou assim, eu prometo, pai Francisco. Pronto. Assunto resolvido. Só que, uma vez ele andando novamente, uma pessoa muito pobre pediu ajuda para ele, estava tremendo de frio. E aí ele pensou, ai meu Deus, e agora? Eu prometi ao pai Francisco que não ia doar mais o meu hábito. Aí ele teve uma ideia, ele falou assim para o irmãozinho que estava pedindo, meu irmão, a única coisa que eu tenho é o meu hábito, mas eu não posso doá-lo porque eu prometi ao pai Francisco que não vou doá-lo. Mas se você tirar ele de mim, eu não vou impor resistência. Então ele achou um meio, né, de ajudar, né, sem desobedecer, entre aspas, o pai Francisco. E a fama de santidade de Junípero era tão grande que chegou a Roma a sua fama de santo. Então juntou-se uma turma para irem de Roma até Assis procurar Frei Junípero para lhe render homenagens, realizar uma missa em sua homenagem, levá-lo carregado sobre homenagens até a Basílica da Igreja para rezar uma missa em homenagem a Frei Junípero. É daí que surgiu esse nome romano, romeiros, né? Os romeiros que vão aparecer no norte. A origem do nome vem desses romeiros de Roma que iam para Assis. Então, o mentor espiritual de Frei Junípero o avisou dessa homenagem que ele estava próximo a receber. Ele viu de longe aquela caravana vindo e ele olhou, viu duas crianças brincando numa gangorra. Então ele teve a ideia de tomar o lugar de uma dessas crianças na gangorra. E ficou lá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Os romeiros chegaram, olhando aquele fradezinho brincando de gangorra, começaram a tecer elogios. Nossa, que simplicidade, né? Nossa, ele é tão simples como uma criança. Nossa, que coisa linda, que simplicidade, né? Que inocência. Só que o Frei Junípero não estava nem aí, ele continuou lá na gangorra. Sobe, desce. E essa espera desses romeiros, estavam esperando ele sair da gangorra para lhe render a homenagem. Só que isso não aconteceu. Então esses elogios passaram a ser xingamentos, malcriações. Nossa, mas que idiota, né? Que bobão, a gente está aqui para render homenagem, ele está aí, não está nem aí, não dá atenção para a gente, né? Vamos embora daqui, esse cara não merece a nossa homenagem, não. E foram embora. Era tudo que Frei Junípero queria. Aí sim ele devolveu a gangorra para a criança e saiu feliz por ter vencido a si mesmo o desejo de glória, de bajulação. Ele fugia da bajulação como o diabo foge da cruz, né? Por isso que Francisco dizia que de Frei Juníperos ele queria ter uma ordem inteira, só de Frei Juníperos, né? Então, Rui, muito obrigado, né? Eu vou parar por aqui, teria muito mais histórias porque são muitas histórias lindas sobre os franciscanos, mas eu agradeço a paciência de vocês, a oportunidade de falar um pouquinho sobre Francisco. Muita luz, muita paz e muito bem a todos. Muito obrigado.